Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Teca. Daqui o Ciro Luís para falar então do que tem acontecido aí no mundo do basquetebol feminino, aqui do lado nacional, obviamente. Um episódio para falar, lá está, ou para fazer basicamente o rescaldo desta Final Four da Taça Portugal e também a antevisão da primeira ronda dos playoffs que já arranca neste próximo fim de semana. Isto não há cá semanas de descanso, ou seja, acaba a época regular, tivemos a Final Four, lá está, da Taça de Portugal, foi realizada em Paredes, e no fim de semana seguinte já temos aí os playoffs, onde dois embates estão, dois embates desses playoffs já foram feitos, digamos assim, foram feitos, embora vão se repetir, obviamente, mas já tivemos, lá está, um aperitivo, digamos assim, do que na Final Four da Taça Portugal, que tivemos dois encontros, tal como eu disse, lá está no episódio da semana passada, aquele episódio pouco mix, digamos assim, de várias coisas, montava incluindo a WNBA e também o March Madness lá do masculino. Eu te tinha citado já isso, dessa curiosidade, digamos assim, dos dois jogos das meias finais da Taça Portugal serem, depois de haver repetição na primeira ronda dos playoffs e da Liga Betclic feminina. E então, vamos arrancar pela Final Four. Exato, vamos já falar aqui da Final Four da Taça de Portugal, como eu disse, foi realizada em Paredes, onde tivemos então os confrontos do Benfica contra o Jogueira e a União Sportiva contra o Guedeça. Vou começar pelo jogo que se calhar, e depois isto lá está, até foi curioso, que lá está, para quem viu ou ouviu o episódio da antevisão, eu citei que achava que ia haver um maior equilíbrio, lá está, entre o Sportiva e o Guedeça, e o Benfica, com o Jogueira e o favoritismo estava mais para o Benfica, mas o que aconteceu é que o jogo contra o Sportivo e o Guedeça, que eu não vi o todo, porque o jogo ao intervalo já estava quase resolvido. E do que eu vi, realmente o Guedeça foi superior, aquela primeira metade do jogo foi realmente muito superior e depois viu-se, lá está, a nível do marcador, em que já no intervalo já estava a ganhar por 22 pontos a equipa do Açoriano, do Sportiva, e isto muito tem a ver, lá está, pela questão do lançamento, sabe? Que a equipa do Guedeça marcou 7 triplos nesse jogo, realmente foi uma das coisas realmente mais importantes, vamos dizer assim, ou que diferenciou, digamos, este jogo foi esta questão da eficácia, obviamente, dos triplos. A Mayanka a marcar 5 em 8, isto durante o jogo todo. A Lauren Park Lane marcou 4 em 6. A Laura Ferreira, que vinha do banco, marcou os seus 3 triplos. A Márcia também marcou um triplo, ou seja, só nessa questão da eficácia, realmente muito, muito importante. E não só, até na linha lance livre, só houve 2 lances livres falhados, da Maria Carolina, que falhou teve 5 em 6, e a Lauren também marcou 3 em 4, e esse tipo de eficácia, lá está. Depois traduz nisso, ou seja, uma equipa realmente, um jogo muito feliz para o GDS, que realmente estava a entrar tudo, e depois deu, obviamente, lá está, com essa vantagem de 2 pontos no terceiro período, ainda senti ali a tentativa de resposta da equipa dos Açores, embora era muito complicada, porque já por 22 pontos dar comeback, e acabou por não acontecer. A equipa do Guedeça conseguiu segurar essa vantagem, só reduziu um ponto, passou para o quarto período com 21 pontos de vantagem, e aí já estava literalmente o jogo feito, e até deu para, lá está, o treinador André Martins descansar os jogadores, meteu a Sofia Capita, meteu a Diana Ramos, a Francisca Freitas, a Leonor Casinha, a Letícia Vieira, que a verdade já tinha jogado nos outros períodos, jogou mais tempo, a Laura Ferreira também jogou assim mais tempo, ou seja, deu para gerir, claro, no dia seguinte ia ter um jogo da final, e com este resultado assim controlado, dava para fazer essa gestão, digamos assim, do jogo. Sobre os destaques individuais, já falei de alguns, da Lauren, a Maya Burns também bem, com 14 pontos, a Mayanka, como eu disse, 5 em 8 em triplos, e acabou o jogo com 19 pontos. A própria Márcia, não é? Com 2 roubos de bola, um abafo, 7 ressaltos, 4 assistências e 8 pontos. A Laura Ferreira, que em apenas 16 pontos fez em 16 minutos fez 14 pontos, exato, é quase de 1 ponto por jogo, ainda fez 3 assistências. A Laura, que realmente pena
que veio assim mais tarde, a meu ver, porque até, ou seja, estar no nível ritmo competitivo a 100% e isso, e a nível físico, obviamente, vem assim um bocado tarde, que realmente aqui, pronto, podem dizer, mas agora vai começar os playoffs, sei que sim, mas isto até é para avançar para o jogo da final, não é? Que já irei chegar. Foi pena de poder ter, lá está, isto numa pessoa desejo da coisa, mas infelizmente a Laura não podia regressar mais cedo, que aliás ela veio para a equipa no início deste ano, só que infelizmente não estava condicionada e não estava fisicamente preparada, não é? para jogar, e o seu contributo nesta equipa, que eu na altura até senti que seria um belo reforço, e aliás, está a saber, a ser um belo reforço. Agora, claramente, a vir do banco, não pode ter assim a jogar muitos minutos, derivado, lá está, o contexto que ela teve, mas foi pena, porque realmente, embora já tivemos este perfume, digamos assim, aqui da Laura, já nesta Final Four, que depois irei falar, como disse, no jogo da final. Depois, do lado da Sportiva, realmente as coisas não correram nada bem. É verdade que a Bela Nascimento, vamos dizer que fez 15 pontos, é verdade, na linha de triplo só fez um em 7. A Génesis Riviera, se calhar, lá está, se calhar não, foi mesmo a jogadora realmente com melhor estatística, digamos assim, 18 pontos, 6 ressaltos, e a Monique, embora a Monique é sempre aquela referência, não é? Da equipa açoriana, 10 pontos, 4 assistências e 9 saltos, perto ali do duplo-duplo, mas esta equipa açoriana que começou o jogo e não sei, isto eu não queria avançar muito para a questão dos playoffs, mas lá está isto, o que eu vou dizer tem um bocado, afeta-me, devo repetir outra vez quando for para tocar nestes matchups de playoffs. Esta equipa do Sportiva acho que estava assim um bocado em baixo a nível físico. Não sei se é, pronto, época longa, não é? Teve o Eurocup, é a questão das viagens, é a questão, lá está, de viagens, lá está, dos Açores, lá está, viagens dos Açores, isso, mas a equipa não está assim muito em bom nível, pelo menos neste jogo não esteve, parece que estava assim um bocado fragilizado, vamos dizer assim. É verdade que depois do intervalo tentaram, notou-se ali alguma coisa, mas mesmo assim a equipa de Gadessa conseguiu corresponder bem e estar atenta nesse sentido de não permitir a equipa açoriana sonhar, digamos assim, para dar tal possível comeback. Gadessa ganhou e ganhou bem, passou assim para a final. A final que teve o Benfica que para ir à final teve que vencer o Jogueira, num jogo que é verdade que o meio período não foi assim muito desequilibrado, não foi assim desequilibrado, porque realmente o 5, como eu disse no episódio de previsão, o 5 do Jogueira tem qualidade e é capaz de, lá está, de travar no sentido de ombrear este Benfica, ou seja, tem jogadores aqui de grande qualidade, como eu disse, a Gabriel Ramon, que fez outro belo jogo, lá está, esteve perto de um triplo-duplo, de 21 pontos, exato, 21 pontos, 9 assistências, 10 ressaltos, 2 roubos de bola, realmente uma época extraordinária da carreira da Gabriela, sem dúvida nenhuma. Depois a própria Bárbara Souza, 13 pontos, 5 assistências e 8 ressaltos. É verdade que a Bárbara não teve uma noite assim muito fácil, porque realmente a equipa do Benfica veio com a lição muito bem estudada, em que ganhou na questão dos ressaltos, onde a Shaquille não deu grandes hipóteses à Bárbara Souza, e até a nível ofensivo a Bárbara teve muitas vezes a jogar fora, ou seja, a equipa do Benfica obrigava a Bárbara muitas vezes a estar fora dali da zona à beira do cesto, a jogar muito por fora, a lançar triplos, digamos assim, e com isso a estratégia do Benfica e principalmente, obviamente, do treinador Jean Rodrigues que nós já notámos isto no jogo da Bárbara, quanto mais afastas a Bárbara à beira do cesto, a probabilidade dela impactar é menor. Porque realmente, ok, ela pode ainda fazer a construção de jogadas, aqueles handoffs, tem uma visão de jogo muito, muito boa, mas a nível de impactar com a pontuação, não é? Nível de scoring, aí a Bárbara, lá está, estando mais longe do cesto, fica mais complicada, e depois lá está ela, por exemplo, neste jogo, fez 3 em 9 em triplos. Ok, já. Yeah.
vão dizer, tens 9 em triplos para um posto, é bom, sim, mas na linha de 2 pontos, só fez 3 tentativas, onde ela é mais eficaz, e por acaso marcou 2. Ou seja, a Bárbara é mais eficaz no nível de scoring, obviamente, estando lá mais à beira do cesto e finalizar os jogadas. Mas, como eu digo, a equipa do Benfica veio com a ação muito bem estudada. Shaquille O'Neal, Letícia, Artemis, todas elas contribuíram para essa questão. Acho que até foi uma questão mais em conjunto, não foi só a Shaquille O'Neal, acho que foi até muito em conjunto que realmente contribuiu para isso, e até a equipa do Benfica conseguiu estar bem organizada defensivamente na questão lá está da linha de 3 pontos, que aliás até a Sofia Kozareva não tem uma noite 1 em 6, a Tari Stornon também 0 em 4, embora ela não é muito jogadora de estar a lançar triplos, não é uma lançadora assim, lá está de coisa, é mais estar ali à beira do cesto, mas a equipa do Benfica, como eu disse, ganhou aquele primeiro período, mas depois do segundo período não deu hipótese. Parcial 24-6 e chegou ao intervalo, lá está a ganhar até por, olha, também por 22 pontos também. Exato, estava aqui a fazer as contas. Por 22 pontos. E basicamente, o que mudou isto do jogo, entre aspas, o filme do jogo com o Sportiva, o Sportiva GDS, é que depois o Benfica, ok, mesmo no terceiro período, conseguiu gerir aquela vantagem, só que depois, no terceiro período, o Sportiva houve ali um pequeno desligar do Benfica. Sim, houve ali um pequeno desligado do Benfica e permitiu o Sportiva reduzir a desvantagem que tinha, e acabou o jogo, lá está, só por perder por 10 pontos, mas mesmo assim, pronto, isto foi mais, enquanto o Guedes conseguiu estar sempre ligado ao jogo e estar sempre atento, aliás, o jogo todo, o Benfica, pronto, com o passar do tempo, lá está, quarto período, a ganhar por 20 pontos ou 21 pontos, houve aquele desligar e, claro, a equipa do Jogueira tentou ali com tudo, mas lá está com o Gabriel Ramundo, a Bárbara Souza, a Gabriel Ramundo 38 minutos, para vocês verem, só descansou de 2 minutos, a Bárbara Souza também jogou basicamente 38 minutos, e são as duas, claro, as duas pilares desta equipa do Jogueira, a Bárbara Souza e a Gabriel Ramundo, mas tal como eu falei no vídeo da antevisão, o problema é que o banco é diferente. De um lado tens a Diana Bizarro, a Joana Silva, a Maria Andorinho, do outro tens uma Inês Faustino, que é Inês Faustino, há uma Marta Martins, há uma Artemis, há uma Márcia Gonçalves, há a Zusa Puc, é jogador, já está, grande qualidade, e como eu disse, aquele primeiro período ainda conseguiu mascarar a diferença de qualidade coletiva das duas equipes, individual, obviamente, de cada jogadora, por causa da questão de, ok, estava ali aquele 5 titular, acho que até a própria Bárbara e a Gabriela não descansaram no primeiro período, salvo eu, acho que jogaram todos os minutos do primeiro período, posso estar enganado, e isso fez com que conseguisse, ok, nivelar um bocado as coisas, mas depois, quando teve que entrar aí o banco, não é? Quando, por exemplo, uma Vitória Reynolds teve que sair, a Taris também, não sei o que, aquilo começou depois a começar a custar, vamos dizer assim, e realmente aquele segundo período foi fatal. Destacar que a Joana Soeiro neste jogo teve que sair do jogo cedo, aliás, ela basicamente foi no segundo período, salvo eu, e que depois aí teve que ser em Inês Faustino, que é basicamente a suplente, digamos assim, suplente, e atenção, é daqueles casos que só é suplente no Benfica, porque nas outras equipas estão aqui todos os nomes, talvez, coisa, mas basicamente, sim, dos nomes talvez acho que era também capaz de titular, mas, ou seja, é aqueles casos que só é suplente do Benfica, literalmente. A Inês Faustino. Por acaso não teve assim um jogo assim muito por aí além, só 3 pontos, 3 assistências e 2 ressaltos só, e ainda jogou assim, lá está, por causa da questão da Soeira, ainda jogou aqui 24 minutos, mas no final, Benfica passou para a final, onde enfrentou, então, como eu disse, a equipa do Guedes, a equipa do Barreiro, o Guedes, que foi um jogo, lá está, equilibrado. Sinceramente, já agora, desculpem, eu dei aqui os destaques da equipa da meia-final, desculpem lá, esqueci de destacar aqui do lado do Benfica, que obviamente, já agora dando aqui estatísticas, Shaquille O'Neal 21 pontos, 17 ressaltos, foi a MVP deste jogo, e a Maria João Betancourt 18 pontos também, uma assistência e 8 ressaltos, aliás,
vocês verem aqui na luta das tabelas, o Benfica foi muito, muito forte. A Letícia Soares também contribuiu com mais 6 ressaltos e isso foi complicado. Lá está para jogadores como, por exemplo, a Bárbara Souza, a Reynolds também, que teve ali complicada. Embora a Gabriel Raimundo teve ali na luta das tabelas, assim, muito agressiva e ainda ganhou 10 ressaltos, mas a equipa do Benfica nessa luta foi superior. Foi claramente superior e foi um dos fatores da equipa. Lá está, eu estou a ver aqui 54 ressaltos o Benfica fez, já alguém dessa foi 40, ou seja, 14 posse de bolas, digamos assim. Isso foi realmente um dos fatores desta vitória aqui do Benfica. A mesma coisa, por exemplo, tocando na linha de lance livres também, o Benfica foi muito, muito eficaz. Mas passando então para a final, onde então tivemos o Benfica a enfrentar o Guedes, que foi uma final equilibrada, embora equilibrado no sentido de porque o Benfica no início do jogo, ok, teve a Inês Faustino na equipa, e eu acho que houve ali um início de jogo assim um bocado termino na parte do Benfica, por causa da ausência da Joana Soeiro, e veio a Inês Faustino. Agora podem dizer, mas Inês Faustino conhece bem a equipa, aliás, esta não é a primeira época dela, isso é verdade, mas há sempre aquelas rotinas, não é? Aquelas rotinas que as jogadoras conseguem criar depois lá está de passar basicamente uma época e chega aqui, pronto, não é? A Joana Soeiro combina, não é? Como conhece melhor, por exemplo, a Maria João e uma Shaquila que a própria Inês, que a Inês Faustino. Há sempre questões de rotinas, química e essas coisas todas. E eu notei que, e é por isso que a Inês Faustino não teve assim um jogo assim também, principalmente no início, assim, muito por aí além, porque estava ali um bocado, não vou dizer que era um corpo estranho, mas realmente houve ali uma alteração forçada, atenção, e a equipa do Benfica não estava a engrenar aí muito, muito bem. E embora ganhou o primeiro período 18-16, mas eu senti que o lado do Benfica não se priorizou-se assim muito, isso até ao intervalo, que aliás o intervalo estava empatado, 32-32, mas no lado ofensivo não tivemos, e o grande Benfica foi muito por causa disso, a meu ver. Sinceramente, acho que foi um bocado essa questão, digamos assim. Foi uma partida muito equilibrada, a própria equipa do Guedes também veio com, de certa maneira, ali com a lição assim, bem estudada contra a equipa do Benfica, e que é verdade que também do lado do Guedes houve ali a Mia Burns também não teve assim um jogo muito inspirado, a Lauren Park Lane também não, e embora isso também foi a organização defensiva do Benfica, que realmente treinada ali pelo Eugénio, que realmente isso estava on point, a meu ver. E digo isto de todas as jogadoras, realmente. Maria João Betancourt com a sua experiência, a Shaquille O'Neal também, lá está a tal questão da luta dos ressaltos, em que o Benfica voltou, lá está, a se priorizar-se. Por exemplo, a Shaquille O'Neal fez 12 ressaltos, a Letícia também 12 ressaltos, e a Maria João Betancourt 9 ressaltos. Já do lado do Guedes, para vocês terem noção, a jogadora que tem mais ressaltos foi a Maria Carolina, que teve 7. Para vocês verem. E isto, lá está, ressaltos, isto também tem a ver um bocado com a vertente da defensiva, não é? Na questão dos saltos defensivos e não permitir as equipas, a outra equipa adversária ganhar os tais ressaltos ofensivos, embora também no salto do Benfica, o salto ofensivo do Benfica esteve muito, muito, muito forte, mas isso até foi mais na segunda metade do jogo, a meu ver. Mas como eu digo, foi um jogo assim algo equilibrado. O Benfica, por exemplo, veio como eu disse, a Laura Ferreira, que entrou em campo e esteve ali bem, mas aqui a Laura já não esteve assim num nível tão bom como, por exemplo, no jogo anterior, que foi, lá está, 24 horas antes. E é como eu digo, aqui acho que tem pena que lá está, que a Laura Ferreira, se tivesse realmente 100% fisicamente e ritmo competitivo, isso poderia ser aqui um belo trunfo do Guedes para lançar aqui neste jogo, para contra uma equipa que a Laura conhece bem, já jogou contra o Benfica, lá está, e já foi jogadora do Eugénio, isso. Mas realmente aqui o Guedes, que também a nível de banco ficou um bocado aquém, aliás, da malta do banco só jogou a Laura, a Letícia Vieira e a Francisca Freitas, que ainda só jogou 3 minutos, literalmente 3 minutos e meio, e ficou muito curto, lá está. E outra vez, como eu digo, já disse há poucos nomes do Benfica, a Marta Martins, que teve ali uns pontos muito interessantes, ali no final do segundo período, salvo erro, início terceiro, a Márcia Gonçalves, lá está, extremo muito experiente do Benfica, a Artemis e a Zusa Pouco,
Mas no terceiro período, lá está, que era onde eu queria chegar. O Benfica aí, realmente, principalmente graças à Maria João e à Shaquille O'Neal, realmente partiram e ganharam logo assim 24-12 nesse parcial do terceiro período e uma dúzia de pontos logo assim de vantagem para chegar. E eu até tinha comentado foi até o próprio o João Santos que até convidei para este episódio, mas infelizmente questões da agenda isso está complicado. Tanto no meu lado como ao dele, que ainda por cima do lado dele tem a questão lá está das seleções, estágios e não sei o quê, depois já a cena dos dias de basquetebol, mas eu tinha comentado com ele que aquele terceiro período realmente do, do, desta final foi realmente. E eu até disse a ele: provavelmente este terceiro período poderia ser ditar o resultado. E acho que foi um bocado isso que aconteceu. Eu acho que esse terceiro período ditou basicamente o jogo, porque realmente foi na primeira metade do terceiro período foi 15-2 nesta segunda parte do terceiro período, nessa run. Ou seja, e realmente ditou esta final, como eu disse. Ou seja, a tal vantagem de 12 pontos foi construída nessa primeira metade do terceiro período e depois Benfica, ou seja, depois houve ali uma resposta do Guedes, que até houve uma run de 6-0, que houve ali um triplo da Maianca, pronto, teve ali um período ali de, já não sei se foi, acho que foi triplo, acho da Maianca, mas teve ali aquele período de 6-0 em que o Eugênio pegou, fez time-out, não, para acalmar também os ânimos pelo lado do Guedes e também alinhar e também com aquele receio de malta, não podemos cometer o mesmo erro que é verdade que não teve grande efeito, vamos dizer assim, que foi na meia final, porque acabaram por ganhar por 10 pontos, mas foi tipo, estamos, conseguimos construir a vantagem de 13 pontos, agora temos que manter isto. Não podemos acontecer como no jogo da meia-final, em que adormecemos e deixamos a equipa aos poucos a sonhar e ainda por cima estamos no terceiro período. E isso realmente acordou a equipa acordou, entre aspas, a equipa do Benfica, conseguiu manter essa vantagem, digamos assim, lá está, conseguiu recuperar lá está a vantagem de double digit, lá está, 10 pontos, 11, 12, por aí. Conseguiu até depois lá está, quarto período, continuar assim, até depois na parte final do quarto período. Não, vamos acabar por resolver isto. Voltaram a aproveitar também, acho que de um lado do Guedes havia ali algum cansaço também, porque lá está a tal rotação de jogadoras era curta, digamos assim, depois jogadores que lá está, tipo Maloro Ferreira, também não estavam em condições para jogar 20 minutos, vamos dizer assim, tinha o tal time limit, e realmente depois o Benfica, depois na parte final, digamos, nos últimos 4 minutos mais ou menos, vamos selar isto e selaram com esta vitória na final de 76-56, que embora este jogo, a meu ver, até foi mais equilibrado, por exemplo, com o jogo com o Jogueira, apesar do jogo contra o Jogueira, o Benfica só ganhou por 10, neste aqui ganhou por 20, mas achei mais equilibrado este, porque realmente, lá está, vendo o jogo e o contexto do jogo e como é que foram as coisas, lá está, o de Jogueira, a equipa estava a ganhar 20 pontos, mas depois tirou o pé no acelerador completamente e a equipa de Jogueira reduziu. Aqui, neste caso, o Benfica, que é verdade que podiam continuar aquela coisa de vamos manter isto, aqui, mas não, na parte final vamos cá resolver isto para não haver mais dúvidas nenhumas, porque podia aparecer, lá está, uma outra run do Guedes de 6 pontos e estamos depois no último minuto, minuto e meio, a ganhar só 4 pontos, e 4 pontos dá perfeitamente para dar a volta. E aqui acabaram por resolver a questão. O Benfica ganhou assim esta Taça de Portugal Feminina SCOI, é assim que se diz. A MVP foi Shaquille O'Neal outra vez, lá está, como disse, 21 pontos, uma assistência, um roubo de bola, a questão dos ressaltos foi absurdo também, e realmente a Shaquille O'Neal, que foi um dos reforços da equipa do Benfica e encaixou que nem uma luva. Já na parte final da época do Benfica já estava a ter jogos, por exemplo, contra o Basket do Barcelos a 9 pontos, no jogo contra o Sportiva nos Açores, na parte final da época também marcou 28 pontos, estava a ter um nível muito, muito interessante e realmente encaixou que nem uma luva nesta equipa, porque era uma necessidade que a equipa tinha, era uma jogadora, lá está, deste tipo, uma jogadora aqui de interior, muito forte nos ressaltos, a ganhar, lá está,
ganhar ali os tais saltos, as second chance points, as tais segundas oportunidades, ali a finalizar bem à beira do cesto e também muito forte e também defensivamente também está ativa e por isso, pá, realmente foi um encaixe e é uma bela arma, atenção, para este Benfica que ainda tem um campeonato para ganhar, em que estamos então, passando para os playoffs, vamos então para a parte dos playoffs, que vamos ter a primeira ronda dos playoffs, a melhor de 3, aliás é sempre a melhor de 3, acho que não mudou, acho que é a maior 3, quartos, meias e final, acho que é sempre tudo a maior 3, onde o Benfica volta a enfrentar o Jogueira, e agora nesta divisão eu não vou dizer muito porque realmente nesta divisão, porque já tivemos o aperitivo, como eu digo, nesta Taça Portugal e claro, Benfica parte como favorito e acho que vai ganhar. Só falta aquela dúvida que é se o Jogueira ganha o jogo em casa ou não para ir a 3 jogos. Porque, aliás, o primeiro jogo é sempre no jogo em casa da equipa que esteve em baixo. Neste caso, o primeiro jogo no dia 4 vai ser em casa do Jogueira. Dia 4 calha, acho que é sábado, exato. Não há jogos no domingo, domingo Páscoa. Desculpem. Mas o Jogueira, pá, só fica essa questão, porque realmente se o Jogueira pode ganhar aquele jogo em casa, nós estamos no mítico pavilhão, um caldeirão do Jogueira, aproveitar se calhar do Benfica, que lá está, teve assim um jogo extra da final e pode estar assim cansado e mais relaxada, a ter a tal ressaca de campeão ou de ganhar aqui a Taça Portugal e talvez ali aproveitar e ganhar um jogo e depois a equipa do Benfica, ok, vamos ter que resolver isto agora nos 2 jogos aí no Pavilhão Fidelidade, lá está, em Lisboa. Ou podemos ter o contrário, que o Benfica, não, ganhamos a taça e tal, voltar focados, concentrados agora para aqui para o campeonato e não queremos cá jogos extras, queremos resolver isto o mais rápido possível, ganhar no Jogueiro e depois ganhar o nosso primeiro jogo em casa, assim não temos que ir ao terceiro e o jogo à negra, digamos assim. Como eu digo, o jogo à negra, se o jogo é aqueles jogos que em tudo pode acontecer, que é mata-mata. Por isso pode acontecer isso. Mas minha aposta, Benfica e se calhar ganha 2-0, a meu ver. Ganha 2-0. Agora, não sei a situação da Soeiro, também estou curioso. Não, por acaso não estive a pesquisar muito como é que está a situação da Soeiro, a sua lesão é grave, se está apta para estes playoffs, mesmo neste primeiro jogo em casa do Jogueira, não faço ideia, porque realmente, pronto, como eu disse no jogo da final, sentiu-se ali um bocado a ausência da Joana Soeiro, que aliás, a Joana Soeiro gostei que ela foi basicamente uma treinadora adjunta, estava lá e estava lá no jogo da final a ser basicamente uma treinadora adjunta e realmente é uma das capitães de equipa, claramente e uma das vozes desta equipa, mas pode ser, lá está, se a Joana Soeiro não estiver disponível para este primeiro jogo, aí se calhar pode acontecer que o Jogueira ganhe ali um pequeno maior favorito, embora o Benfica continue a ser mais favorito, mas ganha ali uma grande probabilidade de favoritismo. Mas vamos ver, como eu disse, o Jogueira é uma equipa que tem aquelas 5 jogadoras, mas é basicamente aquilo para fazer frente a este Benfica que tem um plantel muito vasto e muito profundo. Aliás, se contar com a Soeiro, é um dos plantéis mais profundos da Liga. Guedes e União Sportiva. Bem, depois deste jogo da meia-final, eu esperava, lá está, não vi nada desta meia-final, deste jogo e isso, eu ficava naquela de 50-50, não é? Porque são duas equipas que realmente. É por isso que apanhou-me surpresa este confronto, não estava à espera, e é por isso que eu digo: não sei se o Sportiva está a acusar agora este final da época, que já passou uma época inteira, os 22 jogos, tiveram uma Moira Cup, também tiveram eliminatórias da Taça Portugal, incluindo esta meia final, e a questão das viagens, não é? Viagens para ir às competições europeias, voltar, como agora. Viajaram para Paredes e agora vão voltar outra vez para os Açores e depois vão ter que voltar outra vez para depois para o Barreiro, digamos, para enfrentar o Guedes, ou seja, basicamente todas as semanas estão a viagem. E isso às vezes é uma questão que a malta ignora e eu dou um bocado a ênfase a essas equipas das ilhas porque realmente a viagem é cansativo. É cansativo. E não podemos esquecer que o Guedes teve semanas em que teve de viajar muitas vezes. Porque lá está para a Europa, não é? Viajar para Lisboa, não sei o quê, para depois viajar para. Lá está para já não sei as equipas da Eurocup, mas para viajar para o país estrangeiro da Europa para disputar essa competição. E depois voltar a casa, atenção, não é? E depois voltar a fazer um percurso a casa e depois campeonato, se calhar, ter que jogar outra vez fora de casa.
Isso realmente chega ao fim de uma época, realmente pode pesar. E isto, eu estou a dizer isto tipo sinal de alarme, porque em Paredes notei um bocado isso, que a equipa não estava ligada, e não é questão mental, era mais a questão, acho que era a nível físico, que o Guedes entrou forte no jogo e a União Sportiva, o Sporting não teve resposta, e realmente resposta física. E isto deixa-me assim um bocado preocupado, digamos assim, até para a questão dos playoffs. E claro, e agora como eu vi este jogo, que até deduzo que sim, que foi realmente aqueles jogos que o Guedes marcava pontos por tudo e mais alguma coisa, estava a tirar para um oceano, literalmente, e realmente pode ter sido aqueles jogos que a Guedes correu muito bem e realmente ganhou o jogo, porque não podemos esquecer que o Sportivo ainda há pouco tempo também ganhou. Jogou contra o Guedes e ganhou em casa 68-61. Por isso eu digo, atenção, este jogo, eu acho que nos Açores a equipa desportiva vai querer fazer revenge, vai querer vingar-se desta derrota que teve na Taça de Portugal. Acredito que possa ganhar, porque agora o Guedes também teve um jogo, tal jogo extra na final, que não foi fácil, contra o Benfica. Isso pode pesar um bocadinho, lá está, ter mais aquele jogo extra, e depois ter a tal viagem também, tal como o Guedes, para ir para os Açores. E eu acho que aqui o Sportivo é capaz de ganhar o jogo, mas depois no jogo contra o Barreiro, aí eu acredito que a equipa do Guedes pode dar a volta à eliminatória e ganhar por 2-1. Estou um bocado inclinado a isso, porque acho que o fator físico, condição física, é isso, não é? Acho que vai pesar um pouco aqui para o Sportiva, que teve está uma época assim, algo mais, teve mais jogos, por exemplo, com o Guedes nesse sentido. E vá lá que a União Sportiva não teve a Taça Federação. Teve a questão da Taça Federação, que agora jogam as quatro equipas. Agora, passando para as outras duas eliminatórias de equipas diferentes, o Sporting contra a Quinta dos Lombos. Quinta dos Lombos, não é? 22 jogos de campeonato, só apenas 2 derrotas, não é? É verdade que tinha perdido na Taça Federação contra o Benfica, embora foi após prolongamento, uma final louca. No campeonato, é verdade que perdeu foi contra o Benfica, foi por apenas um ponto. Perdeu contra o Guedes, foi numa altura se calhar a melhor fase do Guedes, que aliás, é verdade, já agora, o Guedes realmente, e esqueci de mencionar também final, e por isso também estou inclinado um bocado do confronto do Guedes contra o Sportiva. O Guedes atualmente está na melhor fase da época, apesar desta derrota contra o Benfica, e aquela derrota na Madeira, digamos assim, contra o Cabo, mas o Guedes está na melhor fase da época, a meu ver, e realmente está sentindo mais ascendente, coisa que no início da época estava em baixo. Mas pronto, focando outra vez aqui na questão do Sporting contra o Benfica, e já agora o Sporting e o Sporting Benfica, não, desculpa, Sporting Quinta dos Lombos, que nós vamos com que só perdeu 4 vezes esta época, 2 contra o Guedes e 2 contra o Benfica. Contra o Sporting, ganhou o primeiro jogo que foi fora, foi no pavilhão João Rocha, foi um jogo assim, ganhou 67-64, foi um jogo assim algo equilibrado, mas em casa, por exemplo, no primeiro jogo do campeonato, 77-73, embora é um Sporting diferente, este resultado não ligo muito porque era um Sporting assim, um pouco diferente, mas no jogo da Taça da Federação Nacional Final Four, deu um amasso, 89-66, e é um jogo que está aqui um bocado na minha retina, e neste confronto contra o Sporting, que acabou mal a época, o Sporting até teve, bom, disse, teve aquele início de época assim um bocado de coisa, mas depois recuperou bem e acabou lá estar até no top 4 da Liga Betclic Feminina, a primeira ronda no top 4, mas depois daí o Sporting foi ali algo inconstante, não é? Teve ali algumas derrotas que não eram normais, pronto, as últimas nada contra o São Joanense, pronto, é verdade que não contava, o Sporting lá está, se ganhasse é verdade que podia estar ali subir alguns lugares e evitar Quinta dos Lombos, mas o São Joanense estava ali tudo aflito, mas o Sporting, para vocês terem noção, o Sporting teve literalmente uma fase, teve 7 derrotas seguidas. 7 derrotas seguidas que apanhou, lá está, até foi a Taça Federação e até a Taça Portugal, onde perdeu contra o Benfica e perdeu foi 81-50. Por isso é uma equipa que realmente não está assim em boa fase. As últimas vitórias do Sporting foi contra o Coimbrões, em casa. Pronto, quebrar Coimbrões que conseguiu sobreviver na última jornada. Contra o Galitos, que desceu, e basicamente depois em fevereiro, ok, ganhou contra a equipa desportiva, mas foi só isso, lá está, desde basicamente final de fevereiro até agora, foram essas 3 únicas vitórias do Sporting.
está a ser um final de época difícil para a equipa de Sporting, se calhar a levar por tabela a questão de ser uma equipa teve ali uma revolução do plantel, uma mudança de lá está, de muitos jogadores, tiveram muitos jogadores, entraram outras jogadoras e que realmente as coisas no início demorou ali a engrenar, depois engrenou ali um bocadinho, mas quando apareceu ali alguns obstáculos ali, a equipa, e quando do outro lado, é verdade, do outro lado, as equipas, o trabalho de scouting, de análise, conseguiram, ok, Ana Rose, sei quê, Emma Huff, a Luana Serranho, ali a ver ali algumas falhas da equipa do Sporting, fez com que a equipa do Sporting, lá está, e conseguirem ajustar a equipa do Sporting, e o Sporting teve ali dificuldades, aí se viu o Sporting assim mais, mais aflito, não é? É verdade que o Sporting também foi buscar, por exemplo, a Nani Carvalho, ou seja, ainda foi reforçar-se aqui, mas mesmo assim é uma equipa do Sporting que realmente não está numa boa fase, a meu ver, e realmente pá, não está assim em bom momento. E contra uma equipa da Quinta dos Lombos que está em, em alta, uma época quase perfeita, vamos dizer assim, lá está, 27 jogos, 23 vitórias. Pá, diz muito, é uma equipa bastante profunda, plantel extremamente com enorme qualidade. Basicamente as suas, estava aqui a ver aqui a lista de completa das jogadoras exato, do Sporting para confirmar uma coisa, exato. Nesta época, da Sporting não, desculpa, daqui nos Lobos, nesta época, eu só ia confirmar que eu tinha ideia que estava assim e ainda mantém-se. No top de melhores marcadoras, as 6 melhores pontuadoras da equipa do Quinta dos Lobos têm 10 pontos de média. Isto não é normal. Exato, vocês já viram bem. Tem 10 pontos de média, realmente é absurdo, digamos assim. É a Shania Pinto, a Naomi Vargas, a Ivanovic, a Sara Caetano, a Jasmine Powell e a Rivera. Todas estas jogadoras têm exatamente média de 10 ou mais pontos, obviamente. A Shania Pinto tem 14 pontos, a Vargas tem 14, 13,5, pronto, já a Ivanovic 13, Sara Caetano 11, já agora Jasmine Paulo 10 e também o Rivera 10. Ou seja, temos aqui 6 opções de ataque aqui da equipa do, do da equipa do Quinta dos Lombos e isto diz muito esta qualidade desta equipa e não é por acaso que lá está nesta fase. E depois é uma equipa com um banco, não é só estas 5 jogadores, né? E não há uma Carolina Silva, exato, uma Carolina Silva, que é verdade que tem jogado mais no sentido de tempo de jogo e isso tem jogado mais na CN1, na equipa sub-22 daqui dos Lombos, e acho que aqui também num contexto de playoffs acho que vai ser difícil jogar, mas é sempre mais uma jogadora que pode dar um contributo à equipa. Tem a Dilma Semedo também, que tem um papel assim mais reduzido, mas mesmo assim é uma jogadora que pode trazer ali algumas coisas na equipa do Quinta dos Lombos e a Dilma, se tivesse é daqueles casos, se tivesse noutra equipa qualquer da Liga Betclic, teria oportunidades de ter mais minutos, seria uma suplente se calhar na mesma, jogava mais. A própria Carolina Silva, se tivesse noutra equipa, seria muito provavelmente titular. E realmente é uma equipa muito profunda e não há e profunda, tem juventude, digamos assim, a Sara Catana, a Shania Pinto, e também tem a experiência, lá está precisamente a Ivanovic, não é? De 37 anos. É verdade que a Shania Pinto tem 25, é jovem, mas por exemplo, já apresentou aqui todos os lombos, antes de ter ido para os Estados Unidos, digamos assim. Passando para o outro jogo da meia-final, temos então o Imortal contra o Basquetebol Barcelos. E neste confronto, nesta série, temos então de um lado o Basquetebol Barcelos, que Rebecca Taylor, não é? Tipo, eu acho que ainda não. Ela vai ganhar o MVP, porque aliás o MVP é muito baseado nas métricas em onde ela ganha outra vez. É realmente impressionante, mais uma época impressionante aqui desta nota norte-americana, basicamente média 22 pontos e 5 assistências, não é? E 10 ressaltos.
é realmente absurdo. Mas aqui lá está com o Rebecca Taylor de um lado do Basquetebol Barcelos, que vai enfrentar o Imortal, que foi uma das surpresas desta, se calhar a maior surpresa, provavelmente, aqui da Liga Betclic feminina, que acabou, lá está, em terceiro lugar, e atenção, quase até à última, ali, a ver se conseguia, ainda podia alcançar ali o Benfica, mas não acabou por não conseguir e ficou neste terceiro lugar, 16 vitórias e apenas 6 derrotas neste campeonato. Sobre esta série, eu acho que também vai a 3 jogos. Já agora do Sporting nem disse. Do Sporting contra o Quinta dos Lombos. A dúvida é se o Quinta dos Lombos ganha em 2 ou 3 jogos, mas acho que até poderá ser mesmo em 2 jogos, porque a equipa do Sporting, como eu estava a dizer, está numa fase muito, maré muito negativa. Mas como eu estava a dizer, neste jogo, eu acho que vai haver 3 jogos nesta série. Eu acho que o Basca do Barcelos no tal primeiro jogo, que vai ser em casa, o apoio do público e isso, e a Rebecca Taylor, e não só a Molly, a Sânia Vengo, a Vila Lobos, acho que todas elas vão, são basicamente estas 4 jogadoras, estas 4 jogadoras aqui da equipa da Quinta dos Lombos vão conseguir ganhar este primeiro jogo, a meu ver, mas depois no segundo e terceiro acho que o Imortal vai dar a volta, e aliás acho que mesmo no primeiro jogo acho que a equipa de Barcelos vai ganhar, mas vai ser muito difícil, e mesmo assim, pronto, porque eu acho que é verdade que a melhor jogadora da série é a Rebecca Taylor, atenção, não há assim grandes dúvidas nenhumas, é verdade que se calhar vão dizer assim, mas a Molly, não sei o que, sim, é verdade, pronto, a melhor jogadora da série é a Rebecca Taylor, como eu disse, a segunda é Michaela Kelly, lá está do Imortal, do lado. Depois o terceiro, se calhar podem dizer, alguns casos, pode ser a Molly. Sim, a Melissa Aculo também tem feito uma época muito interessante. Mas lá está, até pode haver essa questão, não é? Tipo, das 2 melhores jogadoras da série estão do lado das 2 melhores, 2 das 3 melhores jogadoras desta série podem estar. É discutível, atenção, é discutível. Uh, mas mesmo assim, eu acho que o Imortal lá está. E não é por acaso que o Imortal está em terceiro lugar, ou acabou em terceiro lugar, porque realmente a equipa do Imortal é uma equipa realmente muito interessante, bem organizada e que joga um basquetebol muito bom coletivamente. E que também, pegando essa questão da profundidade, que acho que é sempre muito importante, é mais forte, a meu ver. Porque o Imortal, lá está, tem a Michael Kelly, tem a Melissa Aculo, tem a Lalich, tem a Vargas, tem a Rijal, tem a nossa internacional, a Mariana Silva. Uh, Pá, lá está, estou aqui a dizer já vários nomes, já estou a dizer já 6 nomes, digamos assim, aqui do caso do Imortal. E até vamos fazer exercício no top 10 das melhores jogadoras da série, a nível de qualidade, o Imortal provavelmente mete aqui 6 jogadores. Pá, lá está, 6 jogadores, ou seja, mais de metade é para o lado do Imortal, a meu ver. E por isso, e como eu digo, a equipa a nível coletivo, é muito interessante o lado defensivo também. Eu acho que muita gente não tem ligado muito a questão do lado defensivo do Imortal Cabral, que tem sofrido muitos pontos, mas acho que é uma equipa que, se estiver ali focada, atenta a isso, eu acho que é uma equipa que pode já está conseguir abrandar um pouco esta equipa do Basquetebol Barcelos, porque já tivemos aqui jogos realmente, é verdade que as coisas não correram bem do lado defensivo, mas eu vi jogos do Imortal que realmente corresponderam muito bem do lado defensivo, a meu ver. Mesmo em derrotas, estiveram ali bem presentes, mas uma coisa que eu quero destacar é o ataque. O ataque delas é muito forte. Eu estava aqui a confirmar, eu acho que elas acabaram a liga com mais pontos marcados, salvo erro. Exato, 1197 pontos. Acho que é mesmo isso. E por isso está, é o melhor ataque da liga, porque realmente é um ataque tão bem oleado, tão bem, lá está, como eu queria dizer, muito coletivo e é realmente muito interessante. Eu acho que o Basquetebol Barcelos não vai ter pedalada para corresponder a isso. E aliás, o Basquetebol Barcelos, que é uma equipa que o ataque vive muito, lá está. Ainda vive, não é tanto na época passada, mas ainda vive muito do que a Rebecca Taylor faz e também da Molly também. Já falei a dela, mas pronto, como eu digo, tem a Vânia Sengo, tem a Vila Lobos também que pode dar contributo, a Mariana Teixeira também, mas, mas vamos ver como é que vai ser aqui a questão
desta série, embora, como eu digo, favoritismo para o Imortal. Aliás, ficava algo surpreendido se o Imortal, que é isso, a meu ver, nestes playoffs contra o Basket Barcelos, ficava assim algo surpreso, a meu ver. Por isso, quem passa à primeira fase, basicamente, à próxima fase, basicamente é os que acabaram nos primeiros lugares da, da classificação da fase regular. Quintas Lombos, Benfica, Imortal e Garessa passam. Voltando a recapitular, Quintas Lombos, eu acho que acaba mesmo por ganhar por 2-0. O Benfica, como disse o João Soeiro, sei que a situação não sei como é que está, mas acho que também é capaz de ganhar mesmo por 2-0. O Imortal 2-1, acho que o Vasco Barcelos é capaz de ganhar um jogo em Barcelos. E o Guedes também acho que ganha por 2-1. Acho que a equipa dos Açores, a Sportiva, vai fazer um revenge game, lá está em Açores, em casa, e acho que mas depois o Guedes acaba por ganhar pelos fatores que eu falei. Muito bem, antes de ir embora, foi notícia de última da hora, é por isso que até vocês até repararam, acho que até interrompi aqui uma pequena interrupção aqui na gravação, porque entretanto eu vi a notícia da nossa seleção nacional, é por isso que eu tive um pico, eu vi qualquer coisa e disse, mais vale interromper para estar e voltar a retomar que eu queria ler esta notícia da nossa seleção nacional portuguesa feminina, atenção, feminina, por isso ainda enquadra neste mundo feminino, que já conhece as suas adversárias para a segunda ronda de qualificação para o Eurobasket, lá está, de 2027. Já foi sorteada, estava no pote 3, a nossa seleção, e calhou no grupo N, onde vai ter adversárias a Alemanha, 11º no ranking mundial da FIBA, que obviamente é a formação mais forte do grupo e estava no pote 1, não é? Depois a Hungria, 19ª no ranking mundial da FIBA, que é uma equipa algo experiente, consistente. E depois a Dinamarca, que era a última, lá está do pote 4, lugar 56, que é claramente a adversária mais acessível, vamos dizer assim, aqui deste grupo para nós. Embora eu acho que nós, até contra, não sendo muito especialista, digamos assim, basquetebol europeu feminino e isso, tem muito acompanhado, mas eu acho que pelo que eu vejo a nossa seleção é uma seleção com muita qualidade, que consegue bater frente, lá está, a seleções muito fortes, como a Sérvia, e acho que vamos ver também a ver contra esta seleção da Alemanha, também acho que vamos ver isso, e eu acredito, já conseguimos chegar lá uma vez, eu acho que conseguimos chegar lá segunda vez com este grupo, com estes jogadores que temos realmente muito talento e o grupo não é assim, embora como eu digo, não sou um expert, mas pronto, a Alemanha é a Alemanha, não é? Mas eu acho que mesmo a Hungria, acho que podemos, embora não vou estar aqui a afirmar muita coisa, porque não tenho grande conhecimento, como eu digo, do basquetebol. Já agora, os jogos que vão ser desta segunda ronda vai ser nas paragens, janela de paragens das seleções em novembro de 2026, ou seja, só daqui a meio ano, e depois em fevereiro de 2027, que vamos ter depois aí quem se apurar nestes grupos vai lá está para o Eurobasket de 2027, onde já tem Bélgica, Finlândia, Lituânia e Suécia, porque são equipas que estão organizadas em conjunto. Agora é assim, agora estes eventos de basquetebol, Eurobasket, mundiais, não sei o que, agora é com vários países, e não sei o que, vários hosts e essas coisas todas, realmente. E eu, embora não, pronto, ok, passa por vários sítios, mas eu não compreendo muito. Se for países assim, um à beira do outro, até compreendo, não é? Tipo vizinhos, por exemplo, Portugal e Espanha, não é? Ok. Agora, Bélgica, Finlândia e Suécia, por exemplo, são vizinhos. Lituânia, coisa, mas Bélgica no meio deles. Mas pronto, ok. É o que é, é o que é, é o que é. Bem, espero que tenham gostado, malta. Deste episódio, lá está mais dedicado aqui para o basquetebol feminino, que tinha que falar, lá está. Tivemos aí o evento da Final Four da Taça Portugal e também temos aí já a caminho aí os playoffs da Liga Betclic feminina. Próximo episódios, eu espero fazer o acompanhamento destes episódios de acompanhamento destes playoffs da Liga Betclic feminina, mas atenção, não vai ser de análise do primeiro jogo, coisa, não, é acompanhar de ronda a ronda, vamos dizer assim, ou seja, vamos ter aqui este próximo fim de semana no primeiro jogo, depois vamos ter no outro fim de semana o segundo jogo, e se for à negra vai ser acho que a partida vai ser logo no dia seguinte, salvo erro, em casa lá está da equipa que estava melhor colocada na fase regular, e por isso
se calhar volto daqui a 2 semanas, não é? Exato, 2 semanas para fazer a análise, digamos assim, destes jogos da primeira ronda e também a antevisão dos playoffs, das meias finais dos playoffs aqui da Liga Feminina. É o que eu espero fazer, não sei se vou cumprir, não é? Mas, e espero trazer aqui a malta, lá está o José Andrade, o João Santos, embora esta fase é muito complicada, porque é seleções, para já os dias do basquetebol e isso, aquele evento, lá está, de quase uma semana, por isso fica muito complicado e lá está, eu nós percebemos todos, não é? As situações, lá está, do José e do João, lá está, onde eles já andam inseridos e isso, que realmente, lá está, tenho muitos compromissos lá está, para essas questões das seleções regionais e para essa questão da festa de basquetebol, para esta altura fica complicado ter a participação e estar à conversa com eles, porque realmente gosto da opinião deles e realmente são pessoas que, aliás, acompanham mais que eu aqui esta vertente da liga. Olha, por exemplo, se aqui o José Andrade ajudava-me nesta questão, por exemplo, do Eurobasket, que realmente eu aqui não papo grande coisa, realmente quase nada, literalmente nada. Mas pronto, espero que tenham gostado, malta. Subscreve aqui no canal Pausa Técnica, deixe o seu like no vídeo, sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar, também estamos no Instagram e no Threads, e se vocês preferirem nas plataformas podcast, nós lançamos episódios, lá está, na Spotify, na Apple Podcast, deixam lá 5 estrelas, também ajuda no algoritmo e nas recomendações também da aplicação, e ativem o sininho, tal sininho, seja no YouTube e seja nas aplicações, para vocês receberem as notificações de lançamento de novos episódios, daqui deste projeto que lá está, é basquetebol feminino, é NBA, à partida também devemos ter o Marcos a fazer Eurobasket, o Gonçalo a fazer Liga de Betclic masculina, ou seja, estamos em várias áreas. E, aliás, esta semana sou capaz de fazer episódio, já agora, tipo, aproveitando, fazendo aqui um momento de publicidade, fazer episódio aí do March Madness, que vamos ter aí a Final Four, não é? Em Indiana, com que jogo maluco foi, de UConn contra o final maluco, realmente impressionante. E agora que estou a pensar, realmente foi. Uau, enfim, é mesmo um março maluco, vamos dizer assim. Bem, grande abraço a todos, maltinha, tchauzinho e até à próxima, que muito provavelmente o próximo episódio será, lá está, sobre o March Madness, que vai ser a antevisão da Final Four aí desse torneio da NCAA. Fica bem, malta.